Olá, YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa 16ª aula. Estamos aqui com Laura pocando na risada. Ai, Jesus amado, é isso. Minha gente, eu Olha, tava descobrindo as coisas, brincando aqui. Aí, meu irmão, será que o povo tá vendo? Aí, quando eu botei assim do lado, tô eu aqui trocando de lado. o Zoom agora tem várias coisas para você colocar. Tem filtro, tem fundo. Eu mesmo estou no fundo, porque eu estou com saudade da minha casa espírita cristã. Por isso que eu estou com esse fundo característico de toda a casa espírita cristã, que é branca com essas cadeirinhas tudo aí em volta. Ou é sala de reunião de prece, ou de passe, ou de etc. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal do YouTube. Eu espero que vocês possam curtir a aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se quiser ver as aulas antigas, se você está chegando agora, né? Tem provavelmente em algum lugar aqui uma playlist de todas as aulas, as nossas 16 aulas, né? Contando com essa. Se você quiser, pode ir lá desde o início, que são aulas riquíssimas, com muito conteúdo. Se quiser também pode comentar aqui, pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações quando saírem novas aulas. E, por último, se você quiser participar com a gente aqui ao vivo, toda terça-feira, às 18h30, é só você clicar no link que está aqui embaixo da descrição. Ele vai te levar direto para o nosso grupo do WhatsApp para participar com a gente. Muito bem, os nossos colaboradores aqui, ó, os baianetes, ou então os teteuzetes aqui dos lados, estão me ajudando aqui, e aqui embaixo também estão me ajudando a fazer essa aula melhor para você. É isso, esse grupo maravilhoso da arte, olha lá. Nossa, muito bem, Laura. Oh, que maravilhoso, esse grupo é lindo, linda. Muito bem. Vamos iniciar, a gente parou em... A gente parou aqui na página 37, foi isso mesmo. E eu estava relendo, né, as coisas aqui, acho que vai ser bem legal, porque o final aqui é bem uma coisa que a gente está estudando, Jordã. Então, acho que vai ter muito pano para manga e eu espero que todo mundo goste aí. Vamos lá. A gente está aqui na página 37. Essa aqui é a parte 3, né, do livro de Leon Denis. E aqui a gente fala sobre fusão do bem com o belo, objetivo sublime da criação. Aí ele fala, deixa eu aumentar aqui para os pessoal. Eu não sei porque eu sou míope, então eu não enxergo de longe. Então não sei qual é o nome que dá para o pessoal que não enxerga de perto. Acho que é sei lá, não sei dizer não. Astigmatismo. Astigmatismos. Astigmáticos aí vão me agradecer neste momento. Então vamos lá. Em resumo, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação é a fusão do bem com o belo. Ou seja, além de todas aquelas outros objetivos que temos na vida, né? Um objetivo entre eles sublimes é essa criação, é essa fusão do bem com o belo. E isso é super legal, né? Porque, querendo ou não, nós como os artistas espíritas, buscando sempre fazer essa junção do bem do bem do belo, temos dessa forma, meu Deus do céu, temos dessa forma buscado esse objetivo sublime da criação, né? Essa lei eterna do universo, que é juntar essas duas coisas, né? E aí a gente tem falado sobre esses termos, né, do bem e do belo, porque o belo que ele indica aí, neste caso, não é aquele belo vindo da beleza, né? Não é naquele belo vindo das belezas humanas, né?
que essa beleza humana ela é um termo identificado para as coisas bonitas, né? Para as coisas belas humanas. E que isso pode ser muito subjetivo para todos, né? Então, assim, uma pessoa do Oriente pode achar coisas belas em algo que nós do Ocidente não achamos belo, né? Então, Jordão pode achar coisas bonitas, né? Na verdade, em outras questões, do que eu, Jordão, pode achar bonito o verde, mas não achar bonito o vermelho. Eu posso achar ao contrário. Então, é subjetivo para cada um. Já o belo, ele é belo para todos, né? Então, a maioria das pessoas vai achar alguma coisa que Deus criou como belo, né? Então, se eu gosto de uma flor, ou se eu gosto de uma paisagem, ou se eu gosto do mar, ou se eu gosto do pôr do sol, tudo isso são criações do belo. Criações é o belo que criou, né? Foi Deus que criou esse belo. E a partir disso, a gente. Então, a partir disso, a gente gosta daquilo automaticamente, né? Então, isso não tem distinção. Todas as pessoas, quer dizer, na minha opinião, né? Todas as pessoas acham alguma coisa que Deus criou belo. Então, esse belo é belo para todos, não é uma beleza específica. É um belo que todo mundo gosta, né? E esse belo, quando ele é colocado numa arte, quando ele é colocado em uma canção, em um poema, em uma coisa, e que isso ajuda as outras pessoas, e isso contribui para a melhora sua e a melhora do outro, aí você está fazendo a fusão desse belo com o bom, ou belo com o bem, né? E isso é super, super bacana, super legal. E como ele falou, é uma lei eterna do universo, né? É um objetivo sublime da criação. Deve ser um dos objetivos sublimes, assim como o objetivo, outros que a gente tem sublimes, como a Fadados à Perfeição e etc., que Deus colocou em nós, né? Se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá bom, gente? Maria, seja bem-vindo. Bem-vinda. Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Maria, Jordã, Laura e Lúcio, Bruno, eu só queria dizer que vocês são guerreiros mesmo, porque a gente ficou 2 horas e meia ontem, aí vocês querem ficar mais 1 hora aqui comigo, papeando. Oh, Jesus amado. Fazendo então o jabá, aproveitando aqui, né, Laura? A gente vai fazer o jabá, onde a gente teve uma live no Vá YouTube. falando que eu vou dançando de novo. Uma live no YouTube onde a gente fala sobre reeducação alimentar. É isso mesmo que você ouviu. Se você quiser saber mais sobre este tema, está curioso para ver o que a gente falou, vá lá na Rede Amigo Espírita e procure pela nossa live. Está lá gravadinha, maravilhosa. 2 horinhas e meia, você pode colocar aí no fone de ouvido, ficar ouvindo aí. E é muito legal, o papo foi muito, muito bom. Tá bom? Vamos lá, então. Esses dois princípios são inseparáveis. Eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias dos cosmos. Olha a importância desses dois. Qual é esses dois, né? O bem e o belo. Então, eles são essencial para a harmonia dos cosmos. Olha que loucura, cara. Você imagina o poder que nós temos na mão, como eu disse antes, que a gente tenta fazer essa fusão como químicos, né? A gente tenta fundir essas duas coisas aqui no Espiritismo, trazendo o belo e o bom. E aí a gente pode tomar, eu pensando aqui, né, com os meus botões, a gente pode tomar isso como várias outras coisas, né? Por exemplo, a fusão do belo e do bom é como um socado que eu tomei um dia desses de boldo. O boldo tem toda o seu formato todo perfeitinho, uma cor verde, mas um verde mais escuro, né? Mais forte. Tudo ele tem uns pelinhos, né? Então tudo nele é perfeito, tudo nele é belo, né?
É uma perfeição, é uma obra de arte. E ele tem o bem junto com ele. Por quê? Porque quando você se utiliza dele, né, ele te traz uma energia renovadora relacionada ao estômago, né? E aí você faz um socado, um chazinho de boldo, você melhora aquilo que você tem mal. E se a gente for procurar isso no belo e no bom, em coisas que Deus criou, a gente vai achar em todos os locais. Todos, 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 todos. E como ele mesmo diz, isso se torna essencial para a harmonia dos cosmos. Isso é super, mega, hiper interessante. Muito, muito bom. Se alguém quiser falar, pode só levantar a mão, como eu já disse. Tô perguntando, Baiano, que diabo é socado, rapaz? Você pega o boldo, as folhas de boldo, soca, coloca um pouquinho de água, soca ela até ela soltar o sumo dela. Aí você coloca mais um pouquinho de água e tira a folha e aí toma aquele delicioso sumo de boldo, que é uma maravilha. Não, ele ajuda bastante no estômago, mas para beber é um amargor, rapaz, você tá doido. É muito amargor. E já o outro chá é fácil, né? Não precisa nem falar. Então vamos lá. O pensamento e a intenção divinos sendo o bem, a manifestação deles é o belo. O pensamento e a intenção divinos sendo o bem, a manifestação deles é o belo. Em sua ascensão, o ser deverá mais e mais compenetrar-se desse pensamento soberano, dessa vontade, e dedicar-se a realizá-los em si e à sua volta, sobre formas sempre mais perfeitas. Sua felicidade consistirá em assimilar essa lei e em cumpri-la. As alegrias íntimas e profundas que resultarão disso são a demonstração evidente do objetivo do universo. Há alegrias que toda a linguagem humana, dizendo-nos os espíritos, é insuficiente para definir. Nossa, isso aqui, cara, a gente é tenso, né? Porque a gente não faz a menor ideia. E por isso que às vezes eu me pego pensando em Deus e nas criações, o que ele fez, como, por quê e para que ele fez, né? E acabo me enlouquecendo, porque é isso mesmo que ele fala, né? Se a gente ficar parando para pensar em coisas que a gente ainda não tem a capacidade de, de definir, a gente fica num beco sem saída, né? A gente não consegue andar para frente. Eu acho que dá uma pirada na teté, né? A gente tem que realmente saber o nosso lugar. E isso é muito interessante, né? A gente ainda não consegue definir como é essa alegria. E é tanto que tem em várias passagens, né? Dizendo que a alegria não é deste mundo, né? De várias passagens não, né? Jesus, só Jesus falou sobre isso, né? Que a felicidade não é deste mundo. Eu não sei se foi Jesus agora, tem que ver. Foi, Jordan, muito bem. A felicidade não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem ainda uma informação ínfima do que é felicidade, né? E a gente está exatamente nesse mundo não para não sentir felicidade, mas para tentar aprender. E eu acho que é como a gente tem falado, uma coisa que eu tenho falado, na verdade, né? A questão do mundo perfeito dos espíritas, né? A gente, se Jesus chegasse e falar, não, a felicidade é deste mundo, pode acreditar, vai com fé, né? A gente ia criar uma ilusão em nossa cabeça, criar uma expectativa na nossa cabeça de que a gente ia achar a felicidade neste mundo. E, aliás, a gente cria uma expectativa, muitas vezes, mesmo Jesus falando que a felicidade não é deste mundo, né?
E o pior é que a gente sabe que, às vezes, até algumas pessoas utilizam dessa busca da insatisfação, dessa busca da nossa felicidade eterna, para poder lucrar, para poder tirar algo de outra pessoa, seja lá o que for, né? Poder, dinheiro, ou outras questões, né? E isso é algo muito injusto que eu acho, né? Que algumas pessoas fazem utilizando coisas internas nossas, né? Então, é isso. Eu acho que perdi o foco aqui. Vai lá, Jordan. Levantou a mão para falar. E aí, eu achei muito bacana essa reflexão que ele trouxe de um aspecto prático, né? Ele já fala, o bem e o belo é o que harmoniza o universo. Aí a gente fica, beleza, mas como? Aí ele traz, o pensamento e a intenção divinos são o bem. E a manifestação desse pensamento, dessa intenção é o belo. Então aí me trouxe uma reflexão muito voltada para o sentido de o que nos conecta a Deus. Porque ele deixa claro ali que o belo é que o bem é o que nos conecta a Deus. E aí eu sempre volto naquela questão, né? O que nos conecta a Deus? Será que a gente não está limitando o que nos conecta a Deus, como várias vezes tenta fazer isso, principalmente se falando de arte? Porque a gente tem uma ideia do que é bem, né? O que é bem? Bem é isso, bem é aquilo e tudo mais. Mas é uma questão até filosófica bem profunda. E eu acho que é interessante trazer para a nossa vida, que a gente se deixa guiar pela doutrina espírita, o que me aproxima de Deus atualmente. E quando a gente começa essa comunhão com Deus, a pouco e pouco, a gente começa a manifestar esse belo nas mais variadas formas em nossa vida, né? Através da arte, principalmente. Então, eu acho que é por isso que quando a gente toca uma música, canta uma música Deus, da equipe Um Som, por exemplo, a gente se emociona, ou não existe barreira para a música, sai gritando que nem doido. A gente está sentindo aquilo porque aquilo está nos conectando a Deus. Eu acho muito bacana, né? Então, ele coloca assim, o bem e o belo são o que equilibram o universo, nesse sentido, porque Deus não faz nada perfeito. E a partir daí, o belo é o resultado de um bem vivido. É meio que isso. Eu achei muito bacana essa reflexão. O belo é a manifestação do bem, né? Talvez seja isso. Muito, muito maneiro. Bruno! Só sobre o negócio que você falou sobre a felicidade não é desse mundo, tem uma fala de Jesus no livro Há 2000 anos, que ele fala, não esperes desse mundo mais do que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Então às vezes a gente esquece que a gente não veio para cá para ser feliz, a gente veio para cá para trabalhar, a gente veio para cá para entender os nossos defeitos, esse tipo de coisa machuca um pouco. Então, vai doer, mas a gente vai estar cada dia mais próximo do belo, porque a gente vai estar cada dia mais próximo do bem. Estudando ontem para poder falar lá na nossa roda de conversa no home office, a gente falou sobre a alimentação e em um livro do André Luiz, né, no nosso lar, uma fala do espírito de Laura, ela fala que o amor é a base de um sistema alimentar de todas as camadas, né? E aí ela fala mais para frente, mas quem ama quem está então alimentado pelo amor não vai sofrer? Aí é uma pergunta que ela faz, né? E aí é uma pergunta retórica, né? E aí ela fala, né? Não, claro que vai sofrer e etc, né? E isso está relacionado ao bem sofrer que ela fala, que é uma coisa que a gente ainda, e o Bruno falou, né? Ainda mostra o quanto ainda nós não entendemos sobre felicidade, né? Porque o sofrer a gente vê ainda muito como algo ruim, algo que a gente não consegue lidar muitas vezes, né?
Então, quando ela fala do bem sofrer, quando ela fala que a dor é que quem ama vai sofrer, vai sentir dor, né? A gente vê o quanto a gente ainda tem muito a evoluir nesse pensamento. E é isso que ele fala ali também, acaba resumindo, né? Que a gente é insuficiente de definir essas coisas ainda, algumas coisas. A gente tem uma ilusão de que felicidade, pelo menos nesse mundo aqui, é a ausência de sofrimento, né? E isso causa sofrimento, mais sofrimento na gente. Porque ao mesmo tempo que a gente se ilude que a felicidade é como se fosse um estado onde eu sinto o máximo prazer, o máximo bem-estar possível aqui na Terra, sem que nada atrapalhe essa minha paz, a gente acaba vivendo caminhos tortuosos para poder tentar alcançar essa felicidade. Eu achei muito sábio como Jesus ele traz essa reflexão de que a felicidade não sendo desse mundo, não quer dizer que a gente não vai sorrir aqui, é porque aqui existe alegria, mas quer dizer que a gente precisa espiritualizar a nossa visão, porque muitas vezes a gente associa a felicidade com o quê? Com estar com a pessoa amada, com ter aquele bem material que a gente queria comprar, com alcançar determinada condição na vida, mas a vida ela é uma movimentação incessante. Então, assim, a felicidade ela é um estado de espírito. E eu acho legal como a gente alcança o belo compreendendo que a vida é essa movimentação, ou como diria Raul, né, essa metamorfose ambulante. Porque é isso, a gente... E você percebe, dentro desse tópico de como tudo é amor, que Emmanuel, no Consolador, ele traz que desde os reinos mais primitivos, lá do minério, ou seja, não existe nem espírito naquele momento, é só um princípiozinho que está passando para aprender automatismo, até se tornar espírito, é o amor que direciona tudo isso. E a gente para pensar hoje, a gente respira naturalmente, por quê? Porque existe um mecanismo no nosso corpo e no cérebro, principalmente, que mantém essa respiração. Mas se a gente entende que o espírito é quem controla o corpo, esse espírito aprendeu em algum momento antes de ser o que é a fazer isso, por exemplo. E o que move isso é o amor. Eu acho muito bonito como a gente tem que refletir. E o mesmo Emmanuel, ele trabalha no Consolador mais à frente, quando ele fala de religião, salvo engano, que a vida é um eterno agora, um eterno presente. Então, é sabedoria, né? Tem momentos e momentos. Muito bom, cara. Muito bom. Ai, Jesus. A Laura e depois a Maria. Então, é porque assim, eu fiquei pensativa referente a justamente ao ponto, né, que Mateus trouxe do bem e o mal sofrer, né, que muitas vezes a gente acaba despercebendo isso. E aí, hoje, por incrível que pareça, na live que eu estou fazendo lá no Mundo Jovem, de 9 horas da manhã, hoje eu falei sobre o bem e o mal sofrer, né, por incrível que pareça. E aí... Eu queria só ler esse trecho de Chico, né, do livro Encontros com Chico, porque é uma coisa assim que a gente muitas vezes esquece, né, disso. Que teve uma senhora que foi até Chico, né, reclamando de todas as suas dores, que estava sofrendo muito e tudo mais. E Chico, né, falou a ela assim que existe muita gente sofrendo mais do que nós. Nossas dores não são as maiores, não. Está funcionando em nosso favor a misericórdia e não a justiça, porque se fosse só a justiça, nós não aguentaríamos. Deus permite que paguemos nossas dívidas parceladamente, né? Dando sequência justamente à sua retirada, Chico, ele lançou-nos, né, em seu olhar e prosseguiu, dizendo: temos sido filhos ingratos. Deus nos permite o progresso e nós abusamos. Hoje, não mais ajuntamos cascas de laranjas para acender o fogo.
Não mais carregamos latas de água na cabeça. Possuímos muitas facilidades e complicamos tudo. É por isso que teremos muitos sofrimentos na terra. Mal terminava aquela explicação e já uma multidão o cercava para novas indagações. E aí a gente lembra exatamente o que o Jordão falou, né? Que nós temos que entender que até a nossa dor existe um amor. Né? Eu lembro muito nisso tudo a música do próprio Gun, né? Eu não sei se vocês conhecem uma música chamada Tudo é Amor. E no refrão é justamente isso, tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo nos faz crescer e moldar a nossa luz, né? Então, assim, que a gente possa ter uma compreensão nisso, porque ainda assim é mais difícil, eu acho, muitas vezes, para quem está na trajetória, né, no caminho do Cristo, né, trilhando, né, na seara do Cristo. Então, assim, as dificuldades vão ser muito maior, né? Vai aparecer muito mais pedras no nosso caminho, principalmente quando estamos levando a luz à escuridão, né? E através da arte é um fator disso tudo. Então, assim, a gente entender que a felicidade não é deste mundo, talvez possa até mesmo, perdão pelos meus cachorros que estão querendo compartilhar o pensamento deles, mas talvez isso seja até um pouco mais reconfortante, né, para tantas dificuldades que nós temos. Se a felicidade não é desse mundo, eu posso esperar mais um pouco pela felicidade plena, né, a verdadeira felicidade. Eu vou saber que eu vou passar por todas essas dificuldades, mas que ao final de tudo eu vou estar um espírito mais evoluído, eu vou estar com um reconforto, né, após encerrar essa minha trajetória atual. Eu acho que era mais ou menos isso. Show de bola. Muito, muito bom, Laurinha. Aliás, eu tenho uma música também que fala sobre a dor, mas depois eu falo sobre ela. Maria. Então, né, ainda sobre essa questão da felicidade, eu acho que às vezes a gente dá a impressão de que espírita gosta muito dessa questão de infelicidade, de dor, de sofrimento, né? Mas é interessante como no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que é justamente a infelicidade real. O que realmente nos torna infeliz, né? É justamente quando a gente passa por essas vicissitudes, né, por essas dificuldades e a gente não sabe por que está passando por isso. Né? Então, se para nós ainda é desafiador, né, nós que já conhecemos, né, as causas anteriores, às vezes as causas atuais da nossa aflição, dos nossos sofrimentos, para a gente já é desafiador. Então, imagine o que é para as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então, realmente elas se tornam cada vez mais infelizes, né? E eu acho que essa perspectiva de você é muito do que traz o que está trazendo essa mensagem do livro, né? Quando você busca a felicidade nas coisas desse mundo, é aquela ilusão, né, hedonista, dos prazeres, dos excessos, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? A gente deve buscar a felicidade nas coisas espirituais, né? E quando a gente busca a felicidade nas coisas espirituais, a gente pode se dizer feliz, até mesmo aqui na Terra, né? Porque alguém pode dizer, poxa, mas eu sou feliz. Muito embora a gente saiba que existem momentos felizes, não é de plena felicidade o tempo todo, né? Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Mas assim, eu acho que, como até o livro dos Espíritos traz, né? A única felicidade real, né? Nesse mundo ainda em que estamos vivendo, é a posse do necessário. É quando você tem a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se a gente se amarrar nessa perspectiva, a gente consegue ser minimamente feliz, ou então ter a felicidade possível. Mas que a gente tenha esse respiro de ânimo, de felicidade, porque às vezes dá aquela impressão de que espírita gosta de sofrimento, de dor, né? Mas não, a gente tem uma garra, um gásinho a mais. Só isso, pessoal. Muito bom, Maria, muito bom. Obrigado pela colaboração. Espírita pessimista? Gente, meu gato tá demais. Ele tá querendo participar aqui da reunião também. Tá doido. Fica aí.
Apinha. Na próxima vai ter que ter uma reunião com os animais ao nosso lado, entendeu? Apa, fica aqui. Não, vai subir não. Pois é, não, e aí a gente. Vamos continuar então. Depois. Ai, Apa, pera, moço. Fica aqui. Vamos lá então. Essas leis, esse objetivo é essencial. O Espiritismo não somente os ensina, ele ainda nos indica os meios de alcançá-los, de praticá-los. Sobre esse ponto de vista, seu papel é notável e sua intervenção no atual momento da história é providencial. Há um século, vimos assistindo ao colossal desenvolvimento da indústria e suas invenções, a descoberta e a aplicação dos recursos físicos da Terra. Disso resultou nas ideias uma poderosa corrente materialista que deu um novo impulso aos apetites. Foi o que a gente estava falando, né? A Maria acabou de falar também. As necessidades imperiosas de bem-estar e de usufrutos. A necessidade de se opor a uma contra-influência espiritualista, a essa corrente cada vez mais se faz sentir. A evolução material necessita de uma evolução filosófica e religiosa paralela. Sem o que as forças intelectuais se voltariam cada vez mais em direção ao mal e ao mundo desabaria num grande cataclismo do qual a última guerra seria apenas o prelúdio e dele nos daria só a ideia. Acima da vida presente, que é somente transitória, é preciso, entre outras coisas, fazer intervir a outra vida, que é o seu objetivo e a sua sanção. Unicamente pelo acordo final das ciências, da filosofia e das filosofias e das religiões mais evoluídas é que o pensamento atingirá os altos cumes e que a humanidade encontrará a confiança e a paz com o conhecimento das verdades essenciais sobre suas diversas faces. E aí... Apa, vai para lá, vai, filha. Pronto. Então, a gente estava conversando e é interessante, né? Que não é à toa que o Espiritismo traz esse tríplice aspecto para nós, né? Desde sua origem. E aqui a gente reforça ainda mais esse tríplice aspecto, porque ele fala somente quando, né, houver um acordo, né, entre as filosofias, religiões e ciências mais evoluídas. Ele coloca ainda assim, né? Não é qualquer ciência, não é qualquer religião e não é qualquer filosofia, mas as mais evoluídas. Depois desse acordo, né, entre essas ciências, é que dessas três aspectos é que assim a gente conseguirá, né, atingir esses altos cumes e a sociedade se encontrará, né, encontrará a confiança e a paz com esses conhecimentos essenciais. E isso a gente tem estudado muito, né, Jordan, sobre esse tríplice aspecto, e a gente tem falado, eu tenho falado e pensado que esse tríplice aspecto vai vir muito, 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 SMS vai vir muito
para mudar muita coisa, cara. Mudar realmente muitas visões. Porque quando você consegue juntar esse tríplice aspecto, mesmo que seja de uma forma pouco evoluída como a gente está neste momento, né? A gente ainda consegue ver um clarão gigantesco pela frente. A gente consegue iluminar um caminho que parecia muito obscuro há pouco tempo atrás. E isso está aí há muito tempo, né? O cara escreveu isso aqui em 1922 e a gente não percebeu isso, não percebeu que esse tríplice aspecto, ou se esqueceu desse tríplice aspecto. Ah, Matheus, você acha importante mesmo esse tríplice aspecto? É extremamente importante. Não é à toa, né? E aí, só dando como exemplo, que às vezes a gente, por exemplo, tem dado, ao meu ver, um pouco mais de foco na questão religiosa do tríplice aspecto. E a partir disso, o que a gente tem feito dentro pelo menos aqui na minha realidade, em alguns locais, a gente tem criado alguns dogmas espíritas, infelizmente, né? Dogmas que mostram o quanto a gente tem focado nessa questão da religião, moral, né? Forçada, né? E aí, quando a gente força muito uma coisa, não entra num equilíbrio. E aí, quando a gente começa a estudar o tríplice aspecto e ver que tudo tem uma interligação, a gente entende o porquê desse tríplice aspecto, né? E eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, que é uma questão que a gente não faz, né? Nós espíritas, a gente tem preguiça, né? Como tudo da humanidade. Tem preguiça de fazer essa junção, essa função do tríplice aspecto, né? E aí, sem reparar que ele é trabalhoso mesmo. Ele é trabalhoso, essa junção do tríplice aspecto. Mas é fundamental, né? Vamos lá para o exemplo. Uma pessoa está passando por um momento difícil da vida, da depressão. O que ela faz, primeiramente, quando ela se vê, né, se identifica naquele estado? Ela se pergunta o porquê daquilo. Aspecto filosófico, né? Tem um aspecto filosófico aí. Não é a filosofia inteira, tá? Mas tem um aspecto filosófico. E aí, o que ele deve fazer a partir desse aspecto filosófico? Ele deve procurar a causa daquilo. E aí, o que ele faz? Ele trabalha em um estudo sistematizado para aquilo. A ciência entrando em ação. Para poder ele identificar as respostas que ele quer desses questionamentos que ele fez para ele mesmo. E aí, quando ele vê isso, ele descobre as suas causas, o porquê e etc. E aí ele se liga a Deus a partir disso para tentar se melhorar, buscar as suas respostas, fechando esse tríplice aspecto perfeito. Tem um pessoal que fala que esse tríplice aspecto é como se fosse um triângulo, né? E aí o triângulo é apontando para os céus, né? E aí agora eu não lembro agora se o aspecto, acho que a ciência e a religião são as bases. Não, a ciência e a religião não, a ciência e a filosofia são as bases e a religião é o que aponta para o céu, né? Então é exatamente isso que eu falei. A partir da ciência e da religião, você consegue fazer como exemplo para qualquer situação. Você vai ter um questionamento, você vai procurar achar aquela resposta sistemática para aquele questionamento, e a partir daquilo vai se ligar a Deus, né? Se for relacionado ao Espiritismo. Então, esse tríplice aspecto é fundamental. Esse é o base do tríplice aspecto também, tá, galera? A filosofia tem muitas mais outras questões que a gente pode conversar aqui. A ciência também, muitas outras questões. Aliás, tem grupos científicos espíritas em muitos estados,
né, que fazem trabalhos de excelência mesmo, não é da boca para fora que eu falo, é de excelência mesmo, identificados pelas próprias instituições científicas, né? Então, e o trabalho religioso que a gente já sabe que a gente faz, né? Apesar de eu achar que a gente também precisa evoluir muito, a gente sempre precisa evoluir. Então, quando a gente identifica esses tríplices aspectos e vê o fundamental que esse tríplice aspecto a gente consegue reparar que a gente tem um caminho extraordinário pela frente. Porque, ao meu ver, pelo menos comigo, na minha experiência, eu não estava fazendo essa fusão desse tríplice aspecto e não via muitas pessoas dentro do movimento espírita fazendo a junção desse tríplice aspecto. E aí, se a gente conseguir, através dos nossos jovens, das pessoas que estão por vir, criar essa cultura de utilizar o tríplice aspecto, talvez no futuro próximo a gente consiga modificar muita coisa que a gente tem reclamado nesses últimos tempos. Jordan, imaginei que você queria falar. Cara, isso é muito essencial, porque o próprio autor ele traz aí o quanto a evolução material, ou seja, ele associa o material ao científico, ele precisa caminhar em paralelo com a religião e a filosofia, como você muito bem falou. E aí me veio à mente essa reflexão principal. Ele traz a consequência como alcançar o mal. Por quê? Porque a ciência ela serve para melhorar a nossa vida, para trazer mais conforto, para trazer mais desenvolvimento, para trazer mais credibilidade para aquilo que a gente tem realizado e tem feito. E isso é um aspecto essencial. Só que é bom lembrar que também só a ciência não resolve. Por quê? Porque ela tem, por necessidade, que ter uma ótica material. Apesar de hoje, século XXI, já ser diferente, ter estudos científicos em relação à espiritualidade. Mas mesmo assim, ela tem um foco diferente. E a partir daí, a gente começa a trazer o porquê da importância da filosofia e da religião, a religião como religar a Deus, é bom que se diga, não como uma prática religiosa apenas, mas a reconexão com o Pai, porque me parece que elas trazem as perguntas incômodas e trazem também a força moral que o espírito precisa. E é meio complicado a gente trabalhar assim, quando se fala em força moral que o espírito precisa, porque a gente deturpou muito ao longo desses tempos o que é moral, né? A gente tem usado a palavra moral para justificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossos vícios, as paixões e uma série de outras coisas. Mas aí é necessário que ele eu vejo a necessidade porque ele trouxe paralelo. Olha só, porque quando eu estou desviando muito num fanatismo, por exemplo, nessa busca pelo religare, vem a filosofia e questiona, mas é assim mesmo? Tal pessoa falou, está falado, é isso mesmo? A filosofia ela vai direcionar para as perguntas mais essenciais. E aí essa reconexão com Deus, o religare, ele vai também direcionar a filosofia e a ciência para um outro ponto, que é além da razão, que é no ponto moral mesmo, o nosso ponto de sentimento interior, dos valores que a gente tem cultivado para atravessar a nossa própria existência. E aí me vem muito à mente o quanto a gente tem desenvolvido em nós esses aspectos que a própria doutrina trabalha, sabe? O quanto a gente tem realmente pego os ensinamentos e valores que a doutrina espírita nos coloca e que o autor diz que é um ótimo mecanismo, porque ele não só nos ajuda a identificar, mas ele nos ajuda a ter ferramentas para transformar a nós mesmos e a realidade que a gente tem inserido. Porque a gente começa a refletir que não é progresso a qualquer custo, a gente começa a refletir que todos têm que estar incluídos nesse progresso e não só apenas algumas elites. A gente começa a refletir que nós não somos só matéria, e eu acho que essa é a maior contribuição da doutrina espírita, porque ela, inclusive, está no Livro dos Espíritos isso. Kardec pergunta qual que é o maior resultado que o espiritismo pode ter, sim, de benefício para o progresso. Como a gente pode ajudar o progresso? Aí os espíritos são categóricos. Rompendo o materialismo. Eu acho que é por isso que o autor
corroborando com a codificação, traz isso. Porque rompendo o materialismo, a gente começa a compreender que, sim, temos uma urgência de transformar esse mundo, de transformar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser feito a qualquer custo. Isso não pode ser feito exaltando o que a gente tem feito de errado até agora, saca? Eu acho muito bonito como essa reflexão é pertinente dentro da doutrina, porque a gente crê não por crer, mas por compreender. A gente se sente transformando moralmente e passa pelos conflitos. E nos conflitos, o que ajuda é exatamente o religare da religião, a religião em si, e na vida o que ajuda muito é a filosofia também. Eu achei muito bacana. Eu acho que a gente está sendo convidado pela espiritualidade a ressignificar o olhar diante da vida há muito tempo já e revolucionar a forma como a gente vive e agora tendo o amor como norte na nossa própria existência. E aí, Jordan, a gente lembra também que a gente fala tanto, né, da fé raciocinada e aí não para pensar o que é fé raciocinada, né? E aí quando a gente entende o que é, né, que a fé raciocinada é você não só ter a fé, mas entender por que você está tendo fé naquilo, né? Então, eu vou. O livro dos Espíritos diz que quando eu morrer, eu vou para o mundo espiritual. Então, eu vou ter a fé que eu vou morrer. Mas eu entendo como esse mundo acontece, como a morte acontece, por que existe, como é que funciona o meu corpo, como é que funciona o meu perispírito, como é que funciona o espírito. Tudo, você entende tudo. Como é a vida após a morte, o que acontece quando eu morro, o que acontece se eu morro e fiz coisa boa, o que acontece se eu morro e fiz coisa ruim, o que acontece, como é que é as camadas do mundo espiritual, como é que é a evolução no mundo espiritual. Ele explica tudo, tudo. É uma fé que não é cega, ela é uma fé que você raciocina. É tanto que uma das nossas fés, uma das nossas crenças são hoje é, cientificamente comprovadas, né? Que é a reencarnação. Tem um livrinho que é cientificamente comprovado a reencarnação, né? Uma pessoa que não é espírita comprovou que a reencarnação realmente existe. Então, é uma fé que não é uma fé assim, eu tô aqui e eu vou acreditar por acreditar. Não, eu vou acreditar porque tem provas disso. Tem um método científico que um cabra fez com várias perguntas, né? Ou seja, trabalhando o aspecto filosófico, e que isso nos ligou ao ser maior, a Deus, né? A inteligência suprema. Então, a gente não tem qualquer fé, não. A gente tem uma fé raciocinada, que pensa, que se questiona, que procura respostas, né? Não é uma fé de, beleza, aceitei aqui, e é isso, vamos seguir em frente, criando mais um dogma. Tá bom? Gente, Baiano, diga aí. eu acho muito legal que a nossa companheira Lorena, ela levantou um ponto no chat de discussão bem bacana, que é que muitas vezes a gente tem quando estuda a doutrina, né, tem uma tendência em achar que tem que mudar de uma hora para outra nesse processo de transformação, né, de reforma íntima. E bate muito com vocês conversaram lá na live ontem com a gente, que a gente não tem que mudar as nossas imperfeições para ontem, sabe? Eu acho que é sempre bom lembrar, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou lembrar isso, porque é o que se comunica comigo dentro da doutrina, que o Evangelho ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações, e não aquele que se torna perfeito. E esforço significa que tem hora que a gente vai falhar e tá tudo bem, sabe? Tem hora que a gente vai conseguir e tá ótimo, já é uma coisa que a gente está avançando. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que tem que ser
que a doutrina tem que transformar a gente do dia para a noite, e não é. E eu lembro muito do que o Matheus falou ontem, que nós somos espíritos milenares, e não se muda coisas que estão dentro de nosso íntimo por séculos em uma vida só, ou do dia para a noite. Mesmo que tenha espíritos que em uma vida tenham conseguido fazer isso, como Paulo, como Santo Agostinho, ainda assim eles saíram daqui imperfeitos, eles só melhoraram muito quem eles eram. Mas isso era quem eles eram. E eu acho que passa muito pelo convite que Cristo nos faz e a doutrina relembra. Aí entra a importância da filosofia para poder questionar e a importância da religião para acolher. Porque o aspecto religioso da doutrina, acho que todos os aspectos, mas em especial o religioso, é consolador. E esse consolo está em acolher nosso próprio processo, sabe? Amar quem nós somos hoje, compreender que nós temos várias imperfeições, mas mudar a chave, sabe? Eu tenho várias imperfeições, mas eu também tenho várias qualidades legais, sabe? Eu mesmo falo bonito aqui, trago reflexões, aprendo muito com vocês, mas eu sou muito orgulhoso em muita coisa. Eu sou muito maturo em muita coisa. Reconhecer isso não é fácil para mim, quando eu estou sozinho diante de mim mesmo. Mas a gente nunca está sozinho, eu acho que é bom lembrar, né? Aí tá aí a importância da trivia, né? Tríplice aspecto. Todos nós estamos buscando, Jordanzão, essa questão de a gente se melhorar e buscar a nossa melhora e assim, consequentemente, buscar a melhora do nosso próximo. Eu sempre digo que se a gente conseguir melhorar, se a gente fizer a nossa reforma, né? A gente conseguir pensar na gente mesmo, acho que a gente consegue evoluir. Acho que o mundo dá uma melhorada drástica aí, cara, sinceramente. Eu acho que a gente consegue evoluir bastante, porque a gente vai pensar muito antes de agir, vai causar muito menos problema se a gente ter esse pensamento de buscar a nossa melhora. É isso. Agradeço a todo mundo pela aula de hoje. Seja bem-vinda, Lorena. A Mari, eu acho que eu já vi em alguns outros estudos. Espero que tenha gostado, espero que tenha melhorado aí, Lorena. Tudo de bom para você, tá bom? Bem mais tranquila. Maravilha. Show de bola, então. Para vocês também. Muito obrigada. Valeu, gente. Gente, é isso. Vamos então encerrando aqui, que a gente até já passou 6 minutinhos do nosso tempo. Tá bom? Um beijo a todo mundo. Que Deus abençoe a todos que não puderam estar aqui hoje. Espero vocês na semana que vem para a gente ter mais boas discussões sobre arte e espiritismo aqui. Aqui! No estudo do espiritismo na arte! Um beijo. Vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer essa oração para a gente? Você vai fazer, Lorena? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos, Jesus, agradecendo por esse momento de estudo, por esse momento de bate-papo e de reflexões, de melhoramento íntimo. Pedimos a proteção, Mestre, nessa caminhada, para que aceitemos a nossa imperfeição, mas que continuemos nessa caminhada firme, estudando, com pensamentos buscando a luz e buscando a vida. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Tchau, galera.